No canal da gente, a segunda edição do programa Interativa na TV. Você vai acompanhar a partir de agora comigo prestígio no lançamento da revista Interativa no mês de outubro. A comunicação entre pais e filhos gera muitas dúvidas, ou não? E o entristecimento de uma geração. Confira uma entrevista na edição de hoje. É a partir de agora aqui no canal da gente e eu te espero. O programa Interativa na TV tem o objetivo de orientar, de despertar, né? Esse foi, sem dúvida nenhuma, traçado desde o começo o nosso objetivo. Como também é o da revista Interativa na sua versão impressa, para auxiliar principalmente a pais. Comunicação entre pais e filhos foi o primeiro tema. Tema que, aliás, né, se desenvolveu ao longo de toda a semana pelo nosso e-mail, pelas redes sociais. E você vai acompanhar um pouco desse desmembramento aqui dentro do programa. Programa que tem o objetivo de auxiliar vocês. Vocês que são pais, vocês que são avós, vocês que são cuidadores e pessoas responsáveis, né, pelas nossas crianças, já que as crianças estão hoje num mundo muito difícil, de muita pressão, de muita cobrança, porque os pais invariavelmente têm que trabalhar. Essa é a principal questão que tem afastado os pais de seus filhos, tirando principalmente as mães de casas. Mas é um assunto que a gente vai tratar aqui dentro do programa. Nosso primeiro atrativo desse programa de hoje, o que aconteceu no lançamento da revista Interativa. Muita gente, muitas famílias prestigiando. Confira. O Dirceu é da Uber Eventos. Eu quero agradecer também pela participação conosco no evento da revista Interativa, Dirceu. Charles, é um grande prazer estar com você nesse empreendimento seu, nesse desafio. Queremos estar juntos sempre contigo. E o que você precisar da Uber Eventos, conte conosco, que estaremos juntos sempre. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorri, vem colorir solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz. Revista Interativa quer fazer um agradecimento ao Júlio da Brasília Pizza, que participou conosco nesse evento. Muito obrigado por estar nos apoiando também. Eu que agradeço, Charles, pelo convite. Para nós é muito bom ter isso, mostrar para o seu público, é um público muito interessante, uma revista que fala da família. Eu acho que é um tema que está sendo pouco abordado, mas agora com a revista, né, vem a melhorar e trazer isso para a sociedade de Uberlândia. E nessa manhã uma pizza doce, nada mais para adoçar a vida das pessoas. Com certeza, uma ótima opção para o café da manhã, escolhida até por você, né, pelo próprio Charles. Meu de me mostrar, achei vendo em você explicação nenhuma, isso requer. Interatividade, essa é a nossa proposta, não só no programa de televisão aqui no canal da gente, mas também na revista impressa e através de nossas redes sociais. Isso é o que podemos afirmar para vocês. Para começar essa interatividade, a partir de agora então, dúvidas sobre o tema comunicação entre pais e filhos. Então, Charles, a interatividade já está acontecendo, por isso várias perguntas já chegaram pelas redes sociais, pelo nosso e-mail. Estamos aqui com a Renata, que vai nos responder algumas dessas perguntas. Renata, uma das perguntas vinda aí pela Fabiana, ela diz o seguinte: meu filho tem 13 anos e acha que manda aqui em casa. Sempre tenho que ceder para ele e isso já começa a me prejudicar. Tenho até medo de falar com ele. O que fazer? Então, né, a gente pensa nisso e eu fico pensando o seguinte, sabe, Marli, que é complexo. Não é uma coisa simples de... Não é como se fosse uma receita. Você vai no médico, ele te dá, você sai e compra um remédio. Existe cada caso, um caso, cada história, uma história. Dentro dessa história deve haver muitos fatores, muitos fatos que acabaram chegando a essa situação, um problema.
E como que uma mãe com um adolescente de 13 anos não consegue lidar com esse adolescente? O que será? Na verdade, eu me preocupo com a mãe. Aonde que está? A perdesse o controle, né, da situação de um filho só de 13 anos. Como que essa mãe, quando você vê, ela fala da insegurança, do medo, que ela se sente intimidada. Como que está essa relação? Essa relação, o que está invertido aí? E outra, e o pai? E o pai nessa história? Quem está por trás? É sua mãe? Então, uma história, ela não tem... Eu costumo dizer que dentro de uma situação família, que envolve sentimento, que envolve... Não é igual matemática que a gente fala 2 mais 2 são 4. Provavelmente, essa criança só está sendo o sintoma. O que é isso? Dentro da terapia, a gente fala isso, que existe uma situação, problema, o paciente identificado, aquele que chega mostrando que a família está adoecida. Então, ele só sinaliza que algo na família não está bem, mas não quer dizer que talvez seja ele o problema. Talvez o problema está dentro de todo o contexto familiar. E aí a gente precisa avaliar, ver o que está acontecendo, o que essa mãe fica tão intimidada por esse filho. O que está movendo atrás disso? Porque realmente eu me preocupo muito com essa mãe, o grau de insegurança dela, o que está fazendo com que ela seja tão insegura, mais do que a questão do filho. Então, eu acho que é um caso que tem que se avaliar assim, com bastante cautela, ver o que está por trás, ver como que essas pessoas estão se relacionando, como que essa relação está ficando tão adoecida. Bom, mais uma pergunta vem aqui da Renata, olha, sua xará, e diz o seguinte: meu filho obedece à avó dele e não a mim. Dou tudo o que ele quer e não resolve. É hora de usar a força? Então, olha só. Dou tudo o que ele quer. O que será que ele quer? Essa é a pergunta para mim mais importante. Porque às vezes hoje, nesse mundo de capitalista, em que a gente trabalha muito, que a gente corre muito, o que será que essa criança quer? Será que realmente é um presente? Será que é uma roupa chique? Será que é passear no shopping? Ou será que é um pouquinho da mãe ou do pai? Um pouquinho daquele momento em que ele sente que aquela é a pessoa que está ali para proteger, para brincar, para ser... porque criança, ela não só quer uma... É a mesma coisa da gente pensar assim, eu te dou sempre flores, sempre flores. Às vezes eu preciso deixar você espetar o seu dedo no espinho. Porque aí você vai sentir que dentro de um mundo existe pessoas que são ruins, pessoas que vão te machucar. A gente não cria filho para nós. Agora, a partir do momento que isso está sendo delegado para outra pessoa, assim, sabe, Marli, é igual eu te falei, é muito difícil falar de uma situação que eu não conheço o contexto. Porque dentro disso, várias situações assim de... O que está por trás no cuidado dessa avó? O que a função mãe está sendo delegada para uma outra pessoa que tem mais autoridade do que ela? Como que será que está? O que está por trás dessa história família? Olha que interessante, uma pergunta vindo de um homem, né, um pai interessado aqui, o João Carlos, diz o seguinte: tenho agido mal, sempre rotulando de forma negativa a minha filha. Será que ela vai ficar com raiva de mim? Ele já afirma que ele tem agido mal. Então, João Carlos, eu vou te falar uma coisa. Primeira coisa, parabéns, você reconheceu. E isso pra mim é o mais importante. É a gente poder se dar conta de algo que a gente está fazendo que não está sendo legal. Por quê? Porque é o seguinte, sabe, Marli? Tem vezes na vida que a gente vai até o final e não percebe. Então, quando ele faz essa pergunta, é que alguma coisa já está incomodando ele. E isso é o começo de uma mudança. Pensar se essa criança vai ser feliz, infeliz, não vai depender só disso. Vai depender de todo um contexto. Contexto social, contexto que ela está inserida. Claro que isso vai influenciar, porque as coisas vão sendo influenciadas. Agora, assim, quando a gente percebe que eu estou fazendo isso de errado com meu filho, eu estou rotulando de uma forma negativa o meu filho, então é um momento de olhar e falar, então eu vou fazer um outro caminho.
eu posso escolher fazer diferente. E isso pra mim é o que fica, sabe? Eu acho que é nesse momento que a gente parte de um princípio de que tudo tem um jeito novo de ser. Eu costumo brincar que a gente é meio que uma construção. A gente desconstrói, joga tudo aquilo que não tá legal e começa a construir de novo. Então, a partir desse movimento que esse pai fez agora, é a hora de começar a fazer diferente. Reconstruir a relação com a filha. Já que ele percebe isso, então, de que forma eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para ser um pai sincero? Né? Assim, eu me lembro da reportagem que vocês fizeram, né, da revista passada sobre os temas de elogio, né? Então esse pai pode até dar uma olhada, né, nessa reportagem que se fala muito sobre isso, porque é um assunto bem amplo, não dá pra gente resolver, falar, mas assim, o que eu digo pra esse pai é que ele está de parabéns. É o interesse dele, o reconhecimento, né? E o interesse de fazer algo diferente. E isso já é um primeiro passo. Isso sim, porque eu também costumo dizer que a gente não nasce pedra, né? Pedra morre pedra. E a gente não está pronto e acabado, né? O que você falou agora. Né? Nós estamos em construção, né? Não estamos prontos e acabados. E a resposta está dentro dele. Só dentro dele. Como eu vou fazer melhor agora? Já que eu percebi isso, então agora o que eu posso fazer para mudar isso? Obrigada, Renata. Charles, agora é com você. Para participar, nossos canais estão à sua disposição. Você pode acessar o nosso site, revistainterativa.net. Você pode acessar também e comunicar conosco através do nosso e-mail, revistainterativa@revistainterativa.net, ou através do Facebook, também é um canal de comunicação para você. O programa Interativa na TV está de volta aqui pelo canal da gente e neste bloco nós vamos falar sobre uma reportagem que saiu na última edição da revista Interativa. Eu estou ao lado da psicóloga Ivana Camilo para a gente falar exatamente sobre Augusto Cury, famoso psiquiatra, né, psicanalista, escritor e que colaborou conosco também nessa edição da revista e que trouxe aqui como tema como a atual geração está entristecendo. Isso é verdade, Ivana? Isso é verdade, Charles. Primeiro, obrigada pelo convite, por estarmos aqui falando aos pais, às famílias, né? A nossa geração de hoje, ela realmente tem uma condição que o próprio meio social, as pressões sociais que estão acontecendo dentro das famílias, estão levando as nossas crianças a se sentirem um pouco mais fragilizadas. Essas pressões, elas vêm desde ao tempo que os pais hoje precisam estar fora de casa, a exigência cada vez maior em cima das próprias crianças, né? Do ensino, da educação, das responsabilidades que elas acumulam, né? Esse entristecimento pode ter a ver com toda essa sobrecarga emocional que vem sobre a criança, que muitas vezes está sozinha, está desamparada, está sendo cuidada por outras pessoas que não os seus próprios pais, né? E esse entristecimento vem também de um certo distanciamento. À medida que os pais vão cumprindo as suas obrigações, as suas responsabilidades, perdem um pouco daquele momento de estar ao lado do filho, de ter aquela conversa olho no olho, de ter disposição para estar acompanhando o filho a todo momento nas suas atividades, nas suas responsabilidades. Isso exige muito dos pais. E os filhos querem esse acompanhamento, essa proximidade. Então, isso pode estar afetando, né, esse estado emocional e levar a criança a ficar um pouco mais retraída, um pouco mais triste, um pouco mais insatisfeita com aquela realidade que ela vive em casa. Duas questões colocadas em cima disso. Primeiro, o que fazer? O que fazer para tentar, vamos dizer, remediar ou para tentar consertar, para tentar ir num outro lado, né, dessa questão. Sim. E não deixar que isso aconteça? É muito difícil a gente interferir no lar de uma família, né, e dizer para os pais assim, tenha mais tempo para o seu filho. Essa afirmação, ela parece óbvia, né, e ao mesmo tempo muito desafiadora para os pais. Afinal, a responsabilidade bate mais alto, né, o financeiro, as contas a pagar. Então, é uma coisa que a gente, enquanto terapeuta,
quando nós estamos lidando com a família, é algo que a gente leva para a família refletir, mas isso volta para a gente com uma carga de responsabilidade de pensar junto, né? Pois é, e agora, o que eu faço? Eu tenho todas essas responsabilidades para cumprir e você me diz que eu preciso ter tempo para estar ao lado do meu filho. Olha, a organização de uma rotina dentro de casa, ela é fundamental. A criança, desde quando ela nasce até o momento que ela estiver sob a responsabilidade dos pais, a rotina ela tem que ser participativa dos pais com a criança. Então nós, enquanto pais, nós precisamos saber a todo momento aonde nossos filhos estão, o que eles estão fazendo, com quem eles estão. Essas são coisas básicas que a gente já começa a estabelecer na rotina da família. Se o pai não pode estar presente, então essa criança, esse jovem, ele está num ambiente de certo modo controlado, que você tem acesso, que você conhece, que você sabe como é esse ambiente. Então o primeiro passo é a organização dessa rotina familiar e incluir nessa organização da rotina familiar os momentos de lazer da família juntos, né, onde o filho tem também a opção de escolher, né, o que eu gostaria de fazer pelo menos um dia da semana, que a escolha seja do filho, que tenha o momento também que o filho vai fazer um programa que é a escolha dos pais também, né, para a gente poder fazer essa troca, respeitar as individualidades, para os pais poderem acompanhar seus filhos nas coisas que os interessam. Percebe como essa participação, parece que a gente está falando de uma coisa muito difícil, mas quando a gente organiza isso dentro de uma rotina, ela fica viável, ela fica mais fácil e a gente torna isso um hábito. O principal é a gente tornar essa rotina um hábito, porque a proximidade com os filhos, a abertura que o seu filho ou o meu vai ter comigo para conversar, para desabafar, para falar dessas tristezas, vai vir dessa proximidade, né? E a gente, quando a gente cria, vê o nosso filhinho nascendo, a gente está tão próximo, né? E aos poucos, quando eles vão crescendo, pela infinidade de coisas que vão acontecendo nesse meio do caminho, a criança já vai para a escola, a criança já tem sua autonomia, vai havendo um leve, discreto distanciamento. E aí, quando ele vai chegando na fase jovem até o adulto, esse distanciamento vai aumentando. E a gente precisa compreender isso e saber estabelecer até onde eu posso melhorar essa proximidade. E ela vem muito através dessa organização da rotina familiar. A outra questão, voltando lá atrás, o entristecimento dessas crianças de hoje, né, de um modo geral, como você já explicou, como será esse adulto amanhã? Olha, esse entristecimento, ele traz uma série de adoecimentos, né? Junto com essa tristeza, a gente pode estar associando ela a uma hipótese, né, de uma depressão infantil. A gente pode ter também uma hipótese de uma criança que está frustrada, né, com toda essa condição familiar. Isso não tratado, isso não acompanhado, não percebido, vai me levar para uma fase adulta com sintomas tal qual eu estava no momento em que eu comecei a sentir esse embotamento, né, essa tristeza, ou um agravamento na fase adulta. A gente tem uma série de transtornos antissociais, transtornos de depressão, de humor, né, que são mais expressos na fase adulta, porém elas podem ter origem, sim, na fase desde a infância e que vai se desenvolvendo e vai se agravando até a fase adulta. Nós temos adultos hoje, né, que tem uma série de problemas de somatizações, né, problemas físicos que vêm de uma origem emocional, crianças que já estão desenvolvendo sintomas de estresse, né? Imagina esse adulto, né, como que ele vai tratar, resolver os seus problemas se ele teve nessa infância toda essa carga emocional não trabalhada. Então ele já tem toda aquela carga emocional ali negativa, frustrada, fechada, né? E aí quando ele vai se desenvolvendo na fase adulta, isso não resolvido traz para ele uma série de consequências no trabalho, físicas, adoecimentos físicos, adoecimentos emocionais, depressão, transtornos de humor, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode evidenciar mais fortemente, mais agravadas na fase adulta e que tiveram começo na infância. Os pais às vezes não conseguem detectar, ou quando conseguem detectar, a coisa já está um pouco avançada, né?
É possível, por exemplo, numa escola, professores detectar essa situação? Ou seja, a diferença de comportamento de crianças pela diferença com que vivem em suas casas? É muito perceptível. Uma criança, pra gente, em princípio, primeira imagem que a gente tem de uma criança é a alegria, é a espontaneidade, ela estar num convívio social, ter coleguinhas, ter amigos, né, conversar e ter aquela disponibilidade para o fazer, o participar. É uma imagem que a gente tem de modo geral de uma criança, né? Quando a gente começa a perceber que outras coisas que não essas que foram citadas começam a acontecer com a criança, por exemplo, ela tem pouca participação em grupos de colegas, ela tem mais dificuldade em expressar os seus sentimentos, ela demonstra raiva e hostilidade exagerada diante de situações que não necessariamente mereciam aquela carga emocional tão intensa. Ela está mais triste, ela está mais isolada, ela está mais encantuada. Tudo isso são sinais que na escola pode parecer talvez até com maior possibilidade, porque na escola ela está dentro de um grupo. Em casa, às vezes em função da tarefa, do momento da TV, do momento do joguinho eletrônico. Talvez em casa pode parecer incoerente, né? Mas será que eu, enquanto pai ou mãe, eu vou ser o último a saber que meu filho está passando por esse transtorno? Se você não tem uma participação efetiva na vida do seu filho, talvez sim. Porque a criança na escola, ela vai dar muito mais sinais, talvez, do que dentro de casa. Talvez seja o lugar que ela primeiro deu o sinal. É aí o momento da gente saber escolher a escola que a gente vai colocar os nossos filhos, estar sempre conversando com professores, supervisores, pais dos outros coleguinhas, para saber como que está a relação dos nossos filhos. Então, normalmente, o primeiro ambiente que a gente deveria observar seria em casa. Mas ele começa a aparecer com mais evidência na criança quando ela entra na escola. Essa fase pré-escolar, quando a criança está a partir de 6 anos de idade, que ela começa a ter essa responsabilidade na vida, né, escolar dela, começam a aparecer vários sintomas como esses que a gente citou. Há pais, né, e aqui não vai uma crítica a ninguém, de forma nenhuma, e que seja, né, de classe A, classe B, classe C, D ou E, isso não importa, nem interessa. E volto a frisar que não é uma crítica, mas há pais que não estão nem aí para os filhos, né? No começo da entrevista você colocou que muitos hoje, na verdade, né, e principalmente as mães foram para o mercado de trabalho, né, exigindo muito mais das crianças que ficam em casa e que às vezes acabam tendo que se virar e serem até adultos um pouco mais, né, rápido. Mas para esses pais que estão largados, que não estão nem aí e que não estão se dedicando exatamente, até não é nem em função do trabalho, é porque realmente não querem saber qual vai ser a reação dessa criança. Ou até mesmo numa fase um pouco maior, de 13, 14, 15 anos, que ela vai perceber isso. Ela vai tentar resolver isso por si só? Muito dificilmente ela vai conseguir resolver da forma com que nós adultos compreendemos que seja a solução. Nós adultos partimos do princípio que a solução a gente chega através do diálogo, do consenso. A criança ela não tem esses recursos por si só, né? A criança, quais são os comportamentos que ela demonstra quando ela está insatisfeita e que ela quer resolver um problema? Tem vários, né? E a gente pode classificar isso em algumas categorias, mas até para um efeito da gente pensar assim, que existem possibilidades e que às vezes a gente não precisa ter um olhar tão profissional em cima disso. O pai é capaz de diagnosticar isso diante do seu filho, o pai ou a mãe, né? Rebeldia, respostas mal dadas dentro de casa, aquele filho que não quer mais participar com a família de momentos sociais, de momentos de lazer. Ele está te dando um recado da maneira dele, né? Ele não tem ferramentas desenvolvidas suficientes para sentar com você e abrir um diálogo, abrir o jogo. Alguns conseguem. Tem muitas famílias que conseguiram transportar isso para os filhos, ensinar que uma boa conversa, que sentar à mesa e falar sobre os nossos problemas ajuda a resolver, mas
pela criança na sua natureza, ela vai trazer isso de outras formas, né? Como essas que eu já citei, a rebeldia, o isolamento, a falta de interesse. Tem crianças que desenvolvem transtornos de sono, transtornos alimentares, como por exemplo, crianças que passam mais tempo à noite, a família vai dormir, a criança passa mais tempo à noite nos seus joguinhos, nos seus eletrônicos, e aquilo é um desafio que ela está colocando à família. Olha, você não está prestando atenção nos meus limites, né? Eu estou extrapolando, você está percebendo que eu estou extrapolando os seus limites? Isso não é tão consciente para ela, que ela está tentando chamar a atenção, mas é uma forma que ela está adotando no seu comportamento de mostrar para os pais: olha, você está perdendo o controle. Eu estou mais irritado, eu estou mais triste, não estou me alimentando bem, você está percebendo? Então ele vai aos poucos, nessa forma, chamando a atenção dos pais. Falar que isso está resolvendo o problema, não, ele está te dando um alerta. Quem tem que resolver, quem tem que ajudar e tomar as providências é a família, o cuidador, a pessoa que está responsável por aquele jovem ou aquela criança. Ana, muito obrigado. Se a gente for falar mais, a gente fica aqui um tempo todo, né? O dia todo. Falando sobre isso, que o assunto é muito bom, o assunto é de grande interesse, né? Principalmente para os pais que têm aí seus filhos e que às vezes, né, acabam percebendo as situações. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, Charles. Tá, ok. Conversamos com a Ivana Camilo, que é psicóloga, falando exatamente a respeito dessa questão que a revista Interativa trouxe na edição desse mês de outubro sobre o entristecimento dessa nova geração. E principalmente você, né, prestar atenção em detalhes, como ela citou, para que possa, quem sabe, aí, evitar problemas maiores. E por aqui termina a Interativa na TV. Semana que vem estaremos de volta. Nos acompanhe em nossas reprises, mas na semana que vem tem uma nova edição. Até lá!